Seu projeto pode ser excelente, mas será que ele passa na primeira etapa de avaliação? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre os critérios, como os órgãos de fomento avaliam os projetos de pesquisa para uma subvenção ou um financiamento subsidiado. Nós vamos falar tanto da primeira etapa, que é de habilitação, quanto também a de mérito. Eu acho legal a gente introduzir antes o que são esses órgãos de fomento. Hoje no nosso país nós temos alguns dos principais. Então, cada estado geralmente tem a sua fundação de apoio, que geralmente tem algum tipo de edital, algum tipo de incentivo. Então, por exemplo, no estado de São Paulo nós temos a FAPESP, em Minas a FAPEMIG e assim em todos os estados. De forma nacional, nós temos o principal, a FINEP. Então, a FINEP sempre lança editais para as empresas pleitearem por subvenção econômica, com recursos não reembolsados. E também temos, por exemplo, o INDAPI, também tem alguns tipos de fomento à pesquisa, à inovação e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque cada órgão vai ter ali a sua peculiaridade. Cada edital vai ter os seus critérios, vai ter seus pormenores. Só que, geralmente, todos seguem um certo padrão de avaliação. E aqui a gente vai falar dessa visão geral de como que normalmente os projetos são avaliados nesses editais de incentivo. Mas, claro, você tem que analisar em detalhes o seu edital para ver os critérios que estão entrando para o seu edital. A primeira etapa é a etapa de habilitação. Essa é geralmente por onde todos os projetos vão passar. O que os órgãos vão olhar nesse ponto? Partes mais burocráticas. Então, a empresa enviou todos os documentos exigidos? Sim ou não? Tem lá um critério de faturamento, ela atinge esse critério mínimo? O projeto dela está enquadrado naquele edital? Então, às vezes é um edital de saúde, ela está fazendo um projeto de agro e tentou ali o edital de saúde. Faz sentido? E aí já desclassifica nessa primeira etapa de habilitação. Então, é mais essa parte burocrática. Então, por exemplo, enviou todos os documentos assinados da forma correta? Sim ou não? Muitas vezes, as empresas são desclassificadas nessa etapa por erros simples. Uma documentação que faltou, viu que o critério estava errado e aí colocou uma linha que não era para ser, enfim. E às vezes 50% das empresas já são desclassificadas nessa primeira etapa de habilitação. Que é isso? Não está julgando o mérito da proposta, não está olhando nada disso, está olhando a parte mais burocrática. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a análise de mérito. Geralmente nessa etapa, aí sim os órgãos vão julgar o mérito do seu projeto. É um bom projeto? Não. Tem um bom cronograma? E aí eles vão olhar esses detalhes da sua proposta. Muitas vezes na primeira etapa, os avaliadores nem vão ler o seu projeto, vão olhar ali o objetivo, o resumo, coisas básicas só para ver se está enquadrado no edital de fato, mas não vão adentrar ali nas peculiaridades do seu projeto. Agora, na segunda fase, não. Aí sim vem o estudo da sua proposta. E aí, o que muitas vezes é analisado nessa etapa? Igual eu falei, cada edital vai ter os seus critérios, mas isso normalmente todos vão olhar. Um primeiro ponto é a aderência ao edital. Aderência às linhas temáticas que eles colocaram, se esse for o caso. Então, muitas vezes eles também dão uma pontuação, uma nota de quão aderente o seu projeto está com aquela linha. Por quê? O governo normalmente vai lançar essas linhas que são de interesse dele. Então, ele quer projetos que estão muito aderentes àquelas linhas temáticas. Então, esse é um ponto que normalmente é avaliado nessa etapa de mérito com nota, e não só com uma classificação sim ou não. Um outro ponto é o grau de inovação e o grau de risco. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar fazendo uma inovação que é uma inovação de mercado, mas não é uma inovação tecnológica, então tem um risco baixo, tem suas dificuldades, mas quando a gente compara com outros projetos, o risco não é tão alto. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Como você avalia o seu projeto, se ele é alto risco ou baixo risco, eu vou deixar linkado aqui também se você quiser entender um pouco melhor sobre isso. Então, é um ponto que os editais, normalmente, os órgãos, normalmente vão avaliar também o grau de risco e de inovação do seu projeto. Um outro ponto é a relevância e o impacto que aquilo tem para o país, para a sociedade como um todo. Esse é um ponto que eles querem que desenvolva um projeto que seja útil, que tenha relevância, que impacte positivamente o Brasil, a população. Então, é um ponto que normalmente também é avaliado. E agora eu vou entrar em 3 pontos que são mais práticos e que são muito importantes. Normalmente, quando as empresas vão fazer um projeto de pesquisa, que não estão tão acostumadas com essa dinâmica de pesquisa, deixam isso um pouquinho de lado. Mas isso faz diferença na hora do órgão julgar se de fato esse projeto é um bom projeto ou não. Um primeiro é a equipe que vai executar. Então, às vezes, você tem um alto risco tecnológico. É um projeto desafiador, mas você tem uma equipe muito boa.
com conhecimento, com experiência. E isso faz com que o projeto fique bom. E o órgão vai ver aquele projeto e falar assim, nossa, é desafiador, mas eles têm boas pessoas que vão estar ali debruçadas naquele problema para resolver. Então esse é um primeiro ponto, a equipe. Um segundo ponto é a metodologia que você está usando, a qualidade do seu plano de trabalho. Então você tem uma lógica, eu quero fazer isso, mas como você está pensando em fazer isso? Como que vai ser esse passo a passo até você chegar nesse produto final? O que você está imaginando? Isso é muito importante. E a gente sabe que isso às vezes é uma coisa difícil, mas quando a gente pensa no projeto de pesquisa, é importante ter esse passo a passo. E o terceiro ponto que eu estava falando aqui é a coerência do orçamento. Então, quanto de dinheiro que você quer e para quê? Tem que estar tudo relacionado. A gente tem que falar que tem um triângulo ali. Tem que relacionar a despesa com a atividade e com a equipe. Tudo tem que estar junto. Você não tem uma atividade que não tem uma despesa e não tem uma equipe. Você não tem uma equipe que não está em uma atividade, não tem uma despesa. Geralmente, isso tudo está junto. Então, você tem que explicar. Se alguém não tiver um custo para o projeto, quem está pagando? Normalmente é a própria empresa que está arcando com aquele custo daquele profissional, por exemplo. E assim, geralmente esses são os principais pontos que cada edital vai analisar. Mas, igual eu falei, avalie o seu edital. Porque, por exemplo, tem alguns que vão fazer... Você tem que falar sobre internacionalização. E às vezes o projeto é excelente, mas não teve uma vírgula que o autor escreveu sobre como que ele vai internacionalizar esse projeto. Nesse critério, ele vai receber 0, infelizmente. Então avalie isso como um todo. Se você quer submeter um projeto, quer escrever um bom projeto, aumentar as suas chances de aprovação, quer ajuda com isso, você pode contar com a Pinta. Vou deixar aqui embaixo nos nossos canais. Se você quiser entender um pouco mais, a gente vai dar uma opinião e a gente pode te ajudar a estruturar todo o seu projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.